Deus deu uma ordem a Jonas, para Jonas ir até Nínive e pregar contra aquela cidade, pois a maldade de Nínive já subia até a presença de Deus. Então Jonas foi até o porto e pegou um barco, ao contrário de Nínive, foi para Tarsis. Ele foi fugir da presença do Senhor. E todos nós sabemos que é impossível fugir da presença do Senhor. Diz lá em Salmo 139, versículo 7, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então Jonas tentou fugir da presença do Senhor, pegando esse barco para Tarsis. Mas Deus soprou um vento forte e tornou uma tempestade naquele mar. Então, os marinheiros, a tripulação do navio clamavam, cada um ao seu Deus, para que os deuses deles tivessem piedade e parasse aquela tempestade. O capitão do navio foi até o porão do navio e lá Jonas dormia no porão. E o capitão acordou Jonas e perguntou: como você consegue dormir com essa tempestade? Levante, acorde, clame ao seu Deus. Quem sabe assim ele tenha piedade de nós e nós ficaremos vivos. Então os marinheiros tiraram sorte entre eles para ver de quem era a culpa daquela tempestade. E a sorte caiu sobre Jonas. Então eles foram até Jonas e perguntaram para Jonas: Jonas, quem é você? De onde você vem? Por que a culpa dessa tempestade? Então Jonas respondeu para eles: eu sou hebreu, temo ao Senhor Deus do céu, que criou o mar e a terra. E eles perguntaram para Jonas: Jonas, o que faremos para que essa tempestade se acalme? Jonas disse a eles: me joguem ao mar, que essa tempestade vai se acalmar. Aleluia. Só que eles temiam em jogar Jonas ao mar, eles temiam em jogar um homem inocente ao mar. Então eles tentavam remar cada vez mais rápido para alcançar a terra firme, para tentar se escapar daquela tempestade. Só que a tempestade ficava cada vez mais forte. Então eles pegaram Jonas e lançaram Jonas ao mar. Daí já começou a conversão de Jonas naquele navio. Que quando eles jogaram Jonas ao mar, a tempestade se acalmou. E todos aqueles marinheiros que clamavam outros deuses adoraram e fizeram sacrifícios e votos ao Deus de Jonas, ao nosso Deus. Aleluia. Então Deus deu ordem a um grande peixe que engolisse Jonas. E ali Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Então Jonas orou dentro daquele peixe. Após a oração de Jonas, Deus deu uma ordem àquele peixe que vomitasse Jonas em terra firme. E Jonas foi vomitado em terra firme. E quando Jonas viu onde ele estava em Nínive. Nínive era uma cidade muito grande, porém uma cidade muito importante para Deus. E era uma cidade, para você atravessar Nínive, você levaria 3 dias. Jonas levou 1 dia proclamando que se em 40 dias aquele povo não se arrependesse, Deus iria destruir aquela cidade. E o que acontece? Quando a população foi começando a escutar, desde o menor até o maior, desde o rico até o mais pobre, foi se convertendo, trocaram suas vestes e começaram a fazer um jejum. Isso chegou até o ouvido do rei, e o rei proclamou um decreto naquela cidade, que todos, até mesmo os animais, entrassem em um jejum e não poderiam beber nem água mais. Deus vendo isso, toda a cidade se arrependeu dos seus pecados, e toda aquela cidade se converteu à pregação de Jonas. Deus vendo isso, ele mudou de ideia e ele não quis mais destruir a cidade. O que acontece? Jonas ficou com raiva que Deus mudou de ideia. E por isso que Jonas não queria, e por isso que ele fugiu da presença de Deus, porque ele sabia que Deus é um Deus de misericórdia. Deus, ele se tarda em se irar. Então ele sabia que se ele isse lá e pregasse o evangelho, aquele povo de Nínive se arrependendo, Deus ia salvar eles. Nínive era a capital da Síria. Os assírios eram um povo terrível, eles eram muito tenebrosos. Eles invadiam outras populações, tomavam pessoas como cativas e levavam até o cativeiro arrastado com ganchos em seu nariz, puxados pelos cavalos. Ele arrancava as peles dos seus inimigos vivos. Eles tomavam as cidades e formavam muralhas de corpos e cabeça para mostrar quão tenebroso era aquele povo. Então, vocês imaginam o mal já que aquele povo de Nínive já tinha havido feito para o povo de Jonas. Aleluia. Por isso que Jonas não queria, Jonas tinha um preconceito com o povo de Nínive. Então Jonas, vendo que Deus o perdoou, Jonas fugiu para o leste de Nínive para ver o que aconteceria com aquela cidade.
Chegando lá, ele fez um abrigo, o sol lá era muito quente, e Deus fez brotar uma árvore, uma planta. Aquela planta cresceu e formou folhas que aliviavam Jonas do calor. Jonas ficou muito feliz com aquela planta. Porém, Deus colocou um verme naquela planta, que matou a planta e secou. E aí Jonas se entristeceu e ficou com raiva novamente, e novamente desejou a morte, por causa daquela planta ter morrido. Então Deus falou para Jonas: Jonas, como você tem compaixão de uma planta que você não teve custa de nada para fazer ela nascer, que nasceu em um dia e morreu em outro dia, e você não tem compaixão do povo de Nínive? Diz no último capítulo, no versículo 4, no capítulo 4, no último versículo de Jonas, que em Nínive havia 120 mil pessoas que não sabiam distinguir a mão esquerda da mão direita. Os teólogos